Boa tarde, Vivi, tudo bem? Queria que você falasse um pouco para mim como é que foi a pandemia para você, onde você estava nessa época, o que você viveu, o que te marcou, se pudesse contar um pouquinho. Para mim, a pandemia, assim que começou a pandemia, né, eu trabalhava e por conta do trabalho dos meus patrões, eu fui demitida, porque como ele trabalhava com eventos, ficou ruim para ele, né, o movimento, aí eu saí, fui demitida, e nesse período eu adoeci. Eu não vou dizer que foi a pandemia, que foi a Covid, porque nessa época eu não fiz teste. Depois eu fiz, deu negativo. Eu adoeci, meu filho, a gente passou 3 dias de cama, com febre, e eu não sentia cheiro, né? E assim, foi muito difícil para mim na pandemia, muito difícil mesmo. Como é que foi as coisas na sua casa, essa coisa do trabalho que você estava falando? Na minha casa, assim, como só era eu que sustentava meu filho e a casa, né? Eu fiquei um tempo recebendo cesta básica, tive apoio, né, assim, de pessoas conhecidas. Eu morava longe da minha família, né? Aí eu tive que vir pra cá, mas quando deu 2 meses eu arrumei um trabalho, aí comecei a trabalhar, trabalhei em mercado. E, assim, eu via muitas pessoas, assim, eufóricas, porque queria comprar tudo, né? Quando daquela pandemia, tinha de você chegar no mercado não ter arroz, tinha de você chegar não ter papel higiênico, porque quem ia comprar, comprava em grande quantidade, para não passar por necessidade. Assim, foi muito complicado mesmo a pandemia para mim. Quando você arrumou esse trabalho, como é que foi essa dinâmica com seu filho? Como é que foi em casa? Nesse trabalho, tinha os cuidados? Ou você, como que você se sentiu assim com isso? Antes você não estava trabalhando, aí quando você arrumou o trabalho, como é que foi? Quando é o meu trabalho, a gente sempre tem que estar de máscara, luva. Assim, em casa, como meu filho ele tem problema de asma, ele tem asma, né? Tem que ter um cuidado bem maior, né? E assim, geralmente ele sempre estava gripado. Depois que eu adoeci, que eu não sei se foi o Covid feito eu venho falando, eu fiquei muito... Eu tô com uma dificuldade seriamente de memória, não vou mentir, né? Tô com dificuldade. Inclusive, quando eu já fui para o médico por conta disso, e uma das coisas que eles falam que possa ser o efeito. Só que eu falei que eu nunca peguei, porque eu já fiz 3 testes, deu negativo. Só que como ele falou que no começo que eu tive, eu não procurei o médico, porque como eu morava em uma outra região, pode ter sido isso a causa. E você sente dificuldade de lembrar tudo de um modo geral dessa época da pandemia? Ou tem coisas específicas que você não lembra? Tem coisas específicas que eu lembro mesmo, foi a dificuldade do trabalho, né? A dificuldade, assim, dentro de casa. Eu e meu filho, a gente ficou, acho que foi uns 15 dias isolado, porque, assim, como eu estava doente, a gente achava que era a pandemia e eu não tinha paciência de ir no médico. A gente ia, como tinha muita gente lá, a gente voltava. E ali eu fiquei com ele, a gente foi se cuidando. Eu tomava bastante chá, remédio, que o povo falava que eu estava tomando. Você chegava no hospital e o atendimento era muito demorado ou você não conseguia o atendimento? Era muito demorado. Mas tinha, assim, se você esperasse Tinha, o tempo, tinha. Você ia... Mas era muito demorado. E o seu filho, assim, ele chegou a pegar? Você não sabe, né? Não. Até hoje você não sabe. E depois dessa vez que você teve esses sintomas, você não teve de novo? Não, depois que eu tive esse sintoma, eu não tive novamente. Quando eu tinha febre ou quando eu tinha alguma coisa que se achava que eram os sintomas que eu ia fazer, o teste dava negativo. E quem que ficou com o seu filho enquanto você estava trabalhando? Ele ficava em casa. Ele ficava em casa? Ficava. Ele tem quantos anos? Ele, na época, Ele tinha 14. 14 anos. Ele ficava sozinho? Ficava. Fazia comida, tudo? Porque como não estava tendo aula, né? Aí ele ficava em casa. E como é que foi pra ele, assim, com 14 anos, na época da pandemia? Nossa, ele ficava estressado. Ele se reclamava muito, porque assim, ele reclamava porque não ia pra escola, né? Tinha que estar dentro de casa trancado. Então, assim, foi muito difícil. Aí teve um tempo que ele pediu para ir pro Pernambuco, eu mandei ele pro Pernambuco. Ele passou lá 6 meses. Aí perdeu aula, depois voltou para cá novamente. Você é de lá? É. Mas na época da pandemia você já estava vivendo aqui nessa vizinhança, no Jardim Colombo. Uhum. E como é que foi, assim, aqui no bairro para você a pandemia? Aqui no bairro, assim, era difícil
Porque assim, como eu vivia mais dentro de casa, eu não tinha conhecimento, eu era do trabalho para casa, de casa para o trabalho, né? Mas quando eu fiquei desempregada mesmo na pandemia, que assim que começou a pandemia, eu morava lá em Interlagos. Aí depois foi que eu vim para cá. E nessa época que você veio morar para cá, você falou que foi difícil, mas você ia falar alguma coisa do Assim, bairro? Foi difícil porque assim, eu ainda estava desempregada. Mas eu recebia cesta básica, sabe? Assim, eu recebia cesta básica. Sobre ir no médico aqui, não era tão dificultoso como era lá em Interlagos, entendeu? Aqui era bem mais acessível, o posto era bem mais perto. O posto é mais perto e o atendimento é melhor, é pior? Como é que era? O atendimento tá péssimo. O que você sentiu que foi ruim assim, na época da pandemia, do atendimento? A demora, né? Eu acho que por conta da quantidade de gente para fazer o teste, as enfermeiras e funcionários viviam muito estressados, sabe? Não tratavam a gente bem. Uma coisa que não era pra gente ir, era pra gente ficar doente em casa, porque parece que eles não queriam trabalhar. Era muito, sim, muito descaso, entendeu? Muito descaso mesmo. Assim, até hoje, a gente vai para pegar o resultado do exame, alguma coisa, a gente fica lá esperando. E assim, a gente pergunta, tá em reunião. Toda hora que vai no posto tem que estar em reunião. E a gente tem que estar lá. Um exemplo, marca o horário, seu atendimento é de 2 horas. Chega 15 minutos antes, a gente chega 15 minutos antes. Mas está em reunião. Aí da hora da gente que era para ser atendido, e quando a reunião vem terminar, meia hora depois. Aí quando vai começar a chamar, em vez de a gente ser atendido 2 horas, a gente vai ser atendido 4 horas da tarde, 4h30. E na época da pandemia, essa espera Pior. Ainda pior. Entendi. Teve alguma situação que aconteceu na pandemia que te marcou? Foi uma época que eu me senti muito só, né? Porque era uma época que você não podia ir na casa de ninguém, que você tem que viver isolado. E eu me sentia muito só nessa época da pandemia. Aí foi quando eu vim, juntou a pandemia, eu fiquei desempregada, eu fui adoecendo com a ansiedade, né? Aí depois da pandemia pra cá, só foi ladeira abaixo. Você ainda traz essa ansiedade de lá de trás? O que você passou a sentir quando isso começou a acontecer? Quando você começou a sentir essa ansiedade? A minha ansiedade, ela mexeu muito comigo. Muito com o meu psicológico, sabe? Eu tive muitas crises de ser socorrida. Muitas crises mesmo, tentativa de suicídio, essas coisas. Então, assim, tem coisas que eu nem gosto de falar. Por isso que, assim, eu prefiro esquecer. Tem coisas que eu nem toco mais no assunto, porque é uma coisa que me fez muito mal. Que começou na pandemia. Na pandemia. Nessa época de que você teve que ficar muito isolada, ficava meio que só você e só eu e meu filho. Aí teve um tempo que ele foi pro Pernambuco, aí eu fiquei só. Aí não podia sair, não podia ir pra casa de ninguém, tinha que ficar isolado. Quando eu ia, que eu adoecia, fazia o teste, dizia que não era, mas mesmo assim suspeitava, dizia, vai ficar 15 dias enfurnada lá dentro de casa. Então, assim, isso mexeu muito comigo. E antes da pandemia, você não sentia esses sintomas? Foi uma coisa que realmente começou na pandemia, eu não sentia. E até hoje, você faz algum tratamento para essa sequela que ficou? Eu faço tratamento, eu faço acompanhamento com a psicóloga e tomo medicamento. Pelo SUS mesmo? SUS. E como que é esse atendimento, esse suporte para você? Assim, o atendimento com o médico, na verdade, para eu ter uma consulta com um psicólogo, com um médico, é uma burocracia. Demora muito, né? Agora, eu deixei até de ir pro psicólogo, porque assim, é em roda de psicólogo. Eu acho que quando a pessoa quer um psicólogo, não é para estar em roda, contar a sua vida ali, exposta a todo mundo. E eu não vou. Aí eu fui pra psiquiatra uma vez, 2 vezes, né? Ela me passou pra essa roda de psicólogo, pra mim voltar. Só que eu não fui, porque assim, eu acho que se é uma coisa que mexe comigo, eu não vou estar expondo a todo mundo. Aí eu não vou, só tô na medicação agora. Mas essa medicação você pega com quem? No posto. Mas com qual médico que te passou? Eu ia pro clínico, que é o médico da família, ele me passou. E quando a última vez que eu fui pra psiquiatra, ela que passou. Aí só porque eles passam para 2, 3 meses, sabe? E você vai de novo nessa consulta para poder pegar de novo. Então você continua fazendo um acompanhamento com o psiquiatra?
É, O psicólogo que você parou, parei. que é em grupo. Você não tem muita coragem de falar Não. nessa... E não tem a opção de ser individual. Eles dizem que quando terminar, a gente vai falar com ela. Só que ela tem que arrumar um horário na agenda disponível para atender uma só pessoa. E essas pessoas falam coisas da pandemia nessas rodas de conversa? Não, só falam mais coisas pessoais, assim, sabe? Só falam mais coisas pessoais. Mas além de você sabe mais alguém que também reclama que isso começou na época da pandemia? Eu tenho meu filho que ele fala muito. Ele também ficou com ansiedade, com essas coisas? Meu filho ficou com ansiedade também. E ele faz tratamento Não, também? porque ele fica assim, tanto tá aqui como tá no Pernambuco, né? Aí agora ele tá trabalhando, mas ele tá passando no psicólogo da empresa dele. Ah, ele faz tratamento Faz. por outra... Não no posto. E você sente que deveria ter alguma coisa especial para você por ter começado na pandemia? Você acha que se sente falta de ter um suporte maior para poder lidar com esse problema que você adquiriu nessa época? Eu acho que um acompanhamento, sabe? Pra gente conversar, pra gente melhorar. Porque assim, tem coisas que a gente quer falar e não consegue. E tem coisa que fica machucando, fica na mente da gente. Eu acho que deveria ter mais coisas pra... Eu não sei especificamente o que, né? Mas eu acho que as pessoas que passaram por isso, né? Ter mais apoio. Que adquiriram essas coisas na época... Não só, mas assim, é porque você falou que foi uma coisa que começou... Você não tinha antes, né? Não. Começou na pandemia, Não. A pandemia acabou e ainda tá, né? Você ainda tem que lidar com isso. E foi mais isso? Você ficou com alguma coisa no corpo também? Alguma sequela no corpo? Ou foi mais essa coisa? Foi mais mentalmente. Mais mental mesmo. E outras pessoas da sua família, da sua vizinhança também passam pela mesma coisa que você conhece? Tem uma prima minha que ela fala que tem... Assim, depois dessa pandemia, muita gente ficou com ansiedade, né? Eu acho que quem não teve Covid, parece que em vez da Covid veio a ansiedade. Porque é muita gente. Como eu era operadora de caixa, trabalhava no caixa, né? A gente escuta muita coisa. E as pessoas, depois desse Covid, eu fiquei com isso, eu fiquei com aquilo. Cada um tem uma coisa diferente. E tem alguma outra coisa que você queira acrescentar, ou alguma outra memória ou questão da pandemia marcante que você queira compartilhar? A pandemia, eu acho que ela distanciou muitas pessoas, né? Eu acredito que o aconchego, sabe, assim, a aproximação, eu acho que isso é um elo, sei lá, eu acho que o cuidar da pessoa, sabe? Sente falta de mais cuidado. É. Obrigado, viu? Nada.